gente, vamos lá, mais um exercício de mudança de fase. Esse aí é uma troca de calor com mudança de fase, então é necessário que a gente faça uma previsão se quem cede calor consegue ceder calor suficiente para que a substância mude de fase. Então a gente faz uma pequena previsão, certo? Então vamos voltar aqui. Uma quantidade de água líquida de massa 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius, tá lá, é colocada em um calorímetro junto a 150 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então o gelo já é gelo fundente. Qualquer calor que ele receba, ele já vai começar a mudar de fase. Após atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da água é 1 e o calor latente que é 0, calcule a temperatura final da mistura. Aqui, ó, a perguntinha dele, temperatura final da mistura. Sempre bom, aqui ó, a gente deixar bem claro qual é a pergunta que ele faz. Vou dar aqui direitinho. Olha lá, a pergunta para você não esquecer. Então, o que a gente tem que imaginar aqui? Primeiro que a gente tem 200 gramas de água a 30 graus Celsius, tem gelo a 0. Então a água vai ceder calor para o gelo. Qual seria, então, isso que a gente chama de previsão? Na nossa previsão, vamos lá. Na nossa previsão, o que a gente vai... Previsão. A primeira coisa é a seguinte, saber qual a temperatura mais baixa que a água poderia atingir para continuar a ceder calor para o gelo. Ela poderia vir de 30 até chegar a 0, ela consegue ceder calor. Então o que a gente vai calcular é isso, é a quantidade de calor que a água pode ceder. A água, 200 gramas de água, né? 200 gramas de água, calor específico 1. Se a temperatura final dela fosse 0, e se a inicial fosse 30, e realmente vai aparecer um sinal negativo ali, que vai dar de 6.000 calorias. Isso significa que a água pode ceder ao sinal 6.000 calorias. A segunda previsão é quanto que o gelo precisa para derreter completamente. Então, derreter o gelo, já que ele é gelo fundente, a gente vai no Q igual a mL. Então, o Q vai dar massa, que é 150 gramas, vezes 80, não é isso? E lá vai dar 12.000 calorias. Tá certo essa conta? Fiz isso aqui bem rápido. 5 vezes 8, 40, 4 vezes 12.000. 12.000 calorias. Olha aí, ó. Aqui na previsão a gente já mata a questão. Né? O gelo precisa de 12.000. A água só pode ceder 6.000. Então no final da história eu vou ter uma mistura de água líquida com parte do gelo ainda sólido. Todos eles vão estar aqui em temperatura de 0 graus Celsius. Essa é a resposta. Mas só para complementar o exercício pode perguntar algumas coisas. Esse, por exemplo, perguntou a temperatura de equilíbrio final, mas ele podia perguntar qual é a quantidade de água líquida restante no recipiente. Ele podia perguntar isso. Então vamos fazer aqui, explorar um pouquinho mais o exercício. Se ele pedisse a quantidade de água líquida restante no recipiente após o equilíbrio, já são 200 de água líquida. E aí a pergunta é a seguinte, quanto que esses 6.000, essas 6.000 calorias que a água pode ceder, quanto de gelo que ela pode derreter? Então a gente vai fazer aqui a seguinte conta, ó, Q igual a ml, e a gente colocar aqui 6.000 calorias recebidas. Não se esqueça que aqui é menos porque a água cede, e aqui é o gelo que vai receber. 6.000 calorias e a massa. Que massa de gelo a gente conseguiria fundir com isso aí? E aí ficaria massa. A massa de gelo seria 6.000 dividido por 80, que dá 600, 300, 150, 75 gramas, é isso? 600 por 2, 300, por 2, 150, 75 gramas. Então, a massa total de água líquida, a massa de água líquida no equilíbrio seria os 200 gramas, que já estavam lá, mais 75 gramas de gelo,
certo? Um total de 200, nossa, de 275 gramas de água líquida, tá? E a massa de gelo restante é de 75 gramas. Tudo bem? Então valeu, gente, até a próxima.